A Copa do Mundo de 2026 vai se encaminhando para a sua reta final e seremos agraciados com um jogão. França e Espanha duelam pelas semifinais em um jogo que promete ser épico. Vamos para um bate-papo sobre esse jogo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebolizando. E antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o Futebolizando com a galera nas redes sociais, com seus amigos, seus familiares. Enfim, siga o Futebolizando nas redes sociais, ajude o Futebolizando a crescer. Bom, França e Espanha vão duelar, pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo acontece na terça-feira. Eu gravo o vídeo de hoje no sábado, então estamos aí há 3 dias dessa grande decisão. Bom, e existem jogos em que você pode esperar tudo. Você pode esperar um jogo emocionante, você pode esperar um jogo de muitos gols, um jogo muito movimentado, e esse é um desses casos, França e Espanha têm por sua característica principal sempre a busca pelo gol. Não são equipes que se retrancam, não são equipes que ficam na defesa jogando por uma bola. São equipes que, dentro das suas características, são bem objetivas, querem sempre o gol. A Espanha, obviamente, tem todo o seu toque de bola, sua paciência, sua calma, sua maneira de encontrar o gol através do passe, através do giro da bola, da posse, encontrar a situação perfeita para fazer o gol. Já a equipe da França é diferente, é uma equipe que, por características de jogadores, tem uma equipe muito veloz. Você tem jogadores como Mbappé, como o Olise, como o Dembélé, como o Doué, que transformam esse jogo numa velocidade muito alta, numa rotatividade bem alta. Vale destacar que a França tem uma característica muito interessante. Ela, apesar de ter essas características, ela não é uma equipe que acelera o jogo a todo tempo. Ela acelera quando vê a necessidade de acelerar. E aí, quando acelera, geralmente ela é letal. Muito por conta dessa grande qualidade que tem o seu elenco. E diante desses dois estilos diferentes, mas com objetivos semelhantes, a França e a Espanha têm tudo para fazer um duelo, se não o duelo mais equilibrado dessa Copa do Mundo. Eu arrisco até dizer que talvez seja um duelo mais equilibrado da história das Copas. Apesar da França ter performado melhor nessa Copa do Mundo que a própria Espanha, mas ainda assim eu não vejo assim uma larga vantagem, não vejo essa França muito superior à Espanha. Claro que no papel, no plantel, tem jogadores superiores, sim. Você tem jogadores, como eu citei, capazes de desequilibrar o jogo a qualquer momento, de fazer com que o jogo penda a favor da França, mas a equipe da Espanha não fica atrás. Ela tem uma base bem definida de atletas, ela tem uma ideia de jogo, é uma equipe muito bem organizada. Os jogadores, apesar de não terem a qualidade dos jogadores franceses, são grandes jogadores. Você tem jogadores como o próprio Yamal, o Pedri, o próprio Oyarzabal, que vem fazendo uma boa Copa. Então, assim, no papel ela é uma equipe muito bem organizada, uma equipe de posse, uma equipe de domínio, uma equipe que gosta de ter o controle do jogo. Então, assim, esses fatores ajudam muito a equilibrar e ficar um jogo muito aberto. Não tem assim um favorito bem claro para essa partida. E aí, galera, também é interessante olhar para as duas campanhas, das duas seleções. Espanha e França têm boas campanhas. A campanha da França ela é melhor que a da Espanha, no quesito, campanha é boa por si só, já estão na semifinal, mas por questões de performance, a França tem uma performance melhor que a Espanha. Por exemplo, ela não teve um deslize como a Espanha teve contra Cabo Verde lá no começo da Copa,
o que se mostrou ser totalmente normal, tendo em vista o que Cabo Verde fez na Copa do Mundo. Mas no geral, duas equipes que atuaram bem. Também chama a atenção para o quesito defensivo da Espanha, né? A Espanha sofreu apenas um gol, bateu recorde, né, de não sofrer gols em Copa. Sofreu apenas um gol, foi agora nas quartas de final contra a Bélgica. A Espanha que por tradição e aplica nessa Copa, eu me defendo com a bola. Minha melhor defesa é o meu ataque. E isso também no duelo tático vai ser muito interessante, porque eu acho que a Espanha vai ter a posse, vai ter o controle do jogo, mas também vai ser muito ferida pela França com a velocidade. Eles vão explorar esse contra-ataque, né? Muito por conta do ataque francês. Mbappé, Olise, Dembélé. Então vai ser muito interessante esse duelo tático entre franceses e espanhóis. Bom, e para finalizar, né, falando especificamente de quem passa, né, se eu tivesse de apostar, eu apostaria minhas fichas na França. Apesar desse equilíbrio que eu já comentei, eu vejo ainda a seleção francesa com um pouquinho de favoritismo, muito por conta do seu elenco estrelado. Um jogador como Mbappé é capaz de decidir. Lembrando que a Espanha tem, né, o Yamal, que é cracaço e pode definir também, mas olhando para o quesito francês, a França tem tem mais peças e tem mais de onde tirar do que a Espanha, na minha visão. Então eu creio que a França tem tudo para fazer sua terceira final de Copa seguida. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do Futebolizando de hoje. Uma análise mais curta, uma análise mais rápida, apenas para contextualizar sobre esse jogão que acontece na terça-feira pela semifinal da Copa do Mundo. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, divulgue o Futebolizando, siga o Futebolizando nas redes sociais, ajude o Futebolizando a crescer. No mais, até a próxima e fui!